Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mensageiros de Luz. O tema hoje é Pobre de Espírito. Vamos estudar juntos após a vinheta. Vamos iniciar nossos estudos. Evangelho na mão, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver então o que o Evangelho nos diz. O que é preciso entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5.3. Item 2. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Cláudio, o que podemos entender sobre esse tema? Olá, amigos. Bom, a questão da palavra pobre de espírito, né, o nosso evangelho já está nos colocando bem, em uma interpretação bem simples, né? Ou seja, Jesus não se referiu pobres de espíritos àqueles seres ignorantes ou aqueles seres desprovidos de inteligência ou qualquer coisa desse tipo, mas sim de humildade, ou seja, os humildes. Os humildes herdarão o reino dos céus. Então, quanto mais desprovidos nós somos das coisas da terra e mais próximo das coisas do Espírito nós estamos, mais estamos propícios a herdar o reino dos céus. Então, é nesse sentido, no sentido de ser desprovido de orgulho, de vaidade, deixando esses valores que são valores passageiros, que pertencem aos homens apenas. No momento que nós deixarmos esses valores para trás e nos abastecer de valores morais, nós herdaremos o reino dos céus. Então, pobres de espíritos são os humildes, né? E é o que Jesus claramente aqui no nosso capítulo de hoje se refere. Quanto mais humildes, melhor. Então, é as leis morais, né? Que nós temos que estar praticando, né, Valdir? Sim. Essas leis máximas que a gente tem que estar... Amor ao próximo, esses cuidados. São várias as leis agora para estudar. Então, aqui no próximo item, quem se eleva será rebaixado. Item 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em seu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus 18, 1-5. Então, Valdir, como assim, né? Quem vai entrar no reino dos céus tem que ser como criança. Caríssimos irmãos, Patrícia, Cláudio, Jesus tinha o hábito de se comunicar através de narrativas alegóricas. Quando ele fala em se tornar criança, seria o modo de ser criança, né? Aquele lado singelo, da inocência, da pureza da criança. Esse é um modo de ser e postular os reinos dos céus. Quando fala em se humilhar, né, os príncipes são preparados nos seus
castelos para se tornarem os primeiros, os imperadores. Jesus nos auxilia, nos diz que nós não devemos agir dessa forma. Quando alguém querer se tornar maior ou primeiro, que você seja o seu servo. Você trate de uma forma diferente. Seja humilde. Esse é a forma, é o modelo de homem que Jesus prega para que encontre, seja o melhor ou o maior no reino dos céus. Isso não quer ser o maior, é que tu vai introduzir os seus ensinos para dentro de si, que todo essa forma de ser está dentro de si, tu precisa desenvolvê-la. E é assim que você vai ser o maior ou o primeiro no reino dos céus. E não através do orgulho, da prepotência. É mais ou menos assim. A simbologia da criança, no sentido que Jesus utiliza, é que a criança em tenridade não tem maldade, não tem pensamentos pecaminosos, não tem vícios, não tem nocividade na sua forma de criança. À medida que o homem vai atingindo a idade adulta, ele vai se corrompendo, ou seja, dependendo da sua condição de vida, ele vai adquirindo os maus hábitos, os vícios, a condição mais animalesca do ser. Então a criança nos traz exatamente a pureza do ser, a pureza do indivíduo. Né? Quem de nós, né, não quer ter um coração doce como uma criança? Um sorriso tão, né, meigo, doce como uma criança? A verdade de uma criança. A gente sabe que uma criança não mente, né? Muitas vezes ela até vai lá, os pais pagam micos, né, com a criança, porque a criança não mente, ela fala exatamente o que é, né? Então essa pureza de espírito, essa angelitude do pensamento, essa condição de ser puro, é o exemplo de Jesus. Então, se nós nos compararmos, nós adultos, como a singeleza de uma criança, herdaremos o reino dos céus, porque esse é o caminho. Ou seja, quanto mais conhecedor da doutrina, das leis, da moral elevada de Deus, mais humildes nós nos tornaremos. E quando Jesus fala, quando se fala nesse item 13, né? Quando você se eleva, será rebaixado. E é bem assim, nós estamos aqui nesse plano para nos elevarmos espiritualmente, né? E às vezes quando tu fala em se elevar, tem que ver a forma que tu vai conduzir essa elevação. Essa forma de conduzir para ser o primeiro, para ser o maior. Essa forma que Jesus coloca no item de uma forma humilde. E num exemplo bem prático aqui para nós entender. Chico Xavier. Isso. Era o maior médium da nossa doutrina espírita, que já habitou nesse planeta, nós conhecemos com a sua obra maravilhosa. Um espírito de altíssimo nível, tanto cultural quanto de cunho religioso, intelectual, um espírito que falava abertamente com qualquer pessoa, com cientista, com filósofo, tinha um conhecimento cultural maravilhoso, se posicionava de uma forma brilhante, um escritor com prêmios, enfim. E ele, na sua condição de entendedor das leis, jamais deixava transparecer isso. Chico era um pobre de espírito. É o que o capítulo está nos dando aqui. Por quê? Porque tudo para ele era simplicidade. Tudo, se ele tivesse que fazer qualquer coisa que fosse colocar ele lá em cima, ele fazia de alguma forma uma maneira de se rebaixar, de se tornar apagado, humilde. Sim. Porque esse é o preceito dos espíritos nobres. Sim. Jesus fez isso por nós.
Nunca teve dinheiro no bolso, nunca teve poder, nunca teve propriedades, títulos. E foi o maior exemplo de todos os tempos. E nesse mesmo item aí, mais abaixo, fala quando você for convidado a uma festa, né? Você não ocupar os primeiros lugares, né? Espera ser convidado. Espera ser convidado, né? E isso nós ainda temos essa dificuldade. Porque muitas vezes eu costumo dar esse exemplo de se você estiver numa fila de... Você sempre quer ser o primeiro. Você sempre quer ser o primeiro. Você não quer ser o último na fila, né? Ou então você troca de fila porque ali vai ser mais rápido. Então a gente ainda está com essas coisinhas. Ou você vai ao mercado com a família toda, cada um fica numa fila, quem for primeiro chama. Exato. Né? Aí tu tá com aquela uma pessoa sem nada na mão e um carrinho cheio atrás, acha que daqui a pouco vem um carrinho grande. E um outro exemplo, né, de Chico Xavier, né, ele costumava costumeiramente, né, atender centenas, milhares de pessoas num atendimento. Ele ficava até 3, 4, 5 da manhã atendendo, fazendo as psicografias. E no final das reuniões dele, ele sempre as pessoas passavam por ele para poder receber o seu cumprimento, o seu beijo, né, o seu abraço. E ele fazia questão de beijar todas as mãos das pessoas que passavam por ele. Sim. E teve um momento de uma irmã que relata, até na internet tem vários relatos do Chico, e uma irmã trabalhadora disse assim: Chico, ele chegava a estar com os lábios ressecados e sangrando, né? E a irmã perguntou para ele: mas Chico, por que tu tem que beijar a mão de todo mundo que passa aqui? Aí ele olhou para ela assim: irmã, minha vontade mesmo era beijar os pés. Como eu não posso, eu beijo as mãos. Essa é a humildade. Esse é o segredo do se rebaixar, a ponto de desaparecer por uma causa, por uma coisa maior. Sim. Né? Que é o caso de Cristo, né? Que desapareceu aqui mundanamente falando, materialmente falando, ele foi no fundo do poço, humilhado, preso, né? Amordaçado, e se rebaixou ao máximo para ser exaltado. Exato. Né? E até hoje, né? Entre dois ladrões. Então, o recado do Evangelho, eu acho que é esse, a base desse capítulo é esse, né? Ou seja, ser humildes. Complementando o que o irmão Cláudio falou sobre Jesus, o Mestre não veio entre nós para ser servido, e sim para servir. Esse é o modo Jesus de ser que nós temos que embutir em nós, e sim buscar, galgar o reino dos céus. Então, amigos, vamos ficando por aqui, nossos estudos de hoje. E convido vocês para curtir o canal, compartilhar, deixar o like e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.